Olá, eu sou o Adriano, sou professor de História do 8º ano B. Eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação de como que foi o nosso trabalho ao longo desse primeiro trimestre na Stance do World School. É importante ressaltar que o trabalho em História ele está baseado em 3 eixos principais. O primeiro desses eixos é a construção do conhecimento a partir de fontes documentais, ou seja, de que o conhecimento histórico, o conhecimento do passado, ele não se dá de forma arbitrária, mas a partir de evidências, a partir de rastros, a partir de fontes. Outro eixo é a percepção da diversidade das perspectivas sobre o mesmo fato. Então, eles têm a oportunidade de exercitar uma visão crítica de que o passado ele pode ter múltiplas interpretações e também o foco nas multimodalidades ou no multiletramento, ou seja, a partir de uma prática situada, a partir da perspectiva do aluno sobre a realidade dele presente, ele vai se imbuir de ferramentas de conhecimentos diferentes que levam a interpretar o passado. Como exemplo da prática desses 3 eixos, eu estou destacando 2 principais. Um exemplo bastante legal que os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver ao longo desse primeiro trimestre foi a análise crítica da construção das fronteiras nacionais. Então, a partir daquilo que eles reconhecem como uma fronteira nacional atual, eles foram levados a considerar o quanto essas fronteiras elas têm uma emergência de elementos históricos, elas têm elementos geográficos, elas têm elementos econômicos, todos operando juntos até a constituição da nossa atual percepção do que é uma fronteira nacional. Então, foi um dos primeiros exercícios que foi bastante interessante de reconhecer os alunos, observando de que nem sempre as fronteiras nacionais eram da forma que são hoje, que parece uma coisa bastante simples, mas o percurso deles de construção desse conhecimento foi bastante rico, foi bastante significativo. Um outro exemplo desse trabalho que realizamos ao longo do primeiro trimestre foi um exercício bastante lúdico que eles tiveram chance de realizar, que foi o planejamento de uma festa, mas não atual, uma festa como se ela estivesse sendo realizada no século XVII. Então, a partir dessa proposta, os alunos eles tiveram que fazer um planejamento sobre os trajes que os convidados deveriam usar, ou seja, eles tiveram que pensar sobre os tecidos, sobre as diferentes matérias-primas que fariam parte do planejamento de uma festa como essa, qual seria o prato principal, a sobremesa, quantos seriam convidados, ou seja, eles teriam que calcular a implicação de custo para cada um dos convidados, quanto tempo que leva entre uma carta a sair de um ponto até chegar no outro. Foi um exercício bastante lúdico que eles tiveram a oportunidade de realizar e eles, de forma bastante autônoma, eles mesmos chegaram à conclusão de que havia uma relação muito clara entre as demandas de uma classe social que hoje chamaríamos de burguesa, ao final da Idade Média, e o valor de mercadorias. Eles reconheceram que existia uma demanda por uma determinada mercadoria, ela favorecia movimentos em diferentes aspectos da vida social. E foi uma forma bastante autêntica deles de reconhecer uma coisa que, do ponto de vista teórico, é para lá de consagrado na nossa historiografia, que é o Pacto Colonial. Então, foi uma forma deles vivenciarem ou de experimentarem um pouquinho quais foram as razões que levaram à expansão comercial e marítima e também que vão provocar as grandes transformações mundiais, principalmente em relação à forma como nós entendemos a relação entre demanda e valor de mercadoria, até chegar nas nossas fronteiras nacionais. Eu agradeço muito a sua atenção, o meu contato está aqui embaixo. Muito obrigado. Até.